Oi, tudo bem, gente? Tudo jóia? Tudo certinho por aí? Espero que sim. Então, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar a geografia hoje, tá bom? Para que vocês consigam, a Pro vai dar só geografia hoje, assim vocês podem se dedicar a essa matéria e a gente termina mais essa, tá? Então, vamos lá, página 232. Observe a imagem. Vocês estão vendo que aí, né, é a praia, né, quando a gente vai lá para a praia. Então, eles estão perguntando, o que está representado aqui nessa paisagem? Uma paisagem litorânea. Litorânea é lá da praia, tá? Litoral. Que título foi dado para essa representação e quem que é o autor desse desenho? O título que foi dado é Domingo na Praia. E o autor é Jorge Luiz, tá? Nome de obra com letra maiúscula, nome de pessoa, os dois nomes com letra maiúscula, tá? Que mais? Agora, esse exercício C está na página 233, só que vocês vão voltar lá na 232 para realizar ele, tá? Agora, da mesma forma do exemplo anterior, que foi uma outra lição que a gente fez, né, de uma outra cena, né? Tinha o barquinho, tinha a vegetação. Nós também vamos dividir essa imagem em 4 planos. Em seguida, escreva o que você vê na paisagem. Então, aqui, ó. Então, vocês já sabem, né? Esse exercício vocês vão fazer aqui, na página 232. Eu só coloquei ele aqui na outra página para aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Então, aqui, o que a gente está vendo no primeiro plano? Vocês vão passar uma linha aqui, ó, dividindo. Tá vendo aqui a aguinha do mar, né? Vocês vão dividir aqui. Passar uma linha. Aqui vai ser tudo que está aqui, ó, vai fazer parte do primeiro plano, que é aquele que está mais próximo da nossa visão, tá? Aí depois vocês vão vir aqui, passar uma outra linha. Pode ser com lápis grafite. Quem tiver muita certeza e quiser passar com caneta ou com lápis de cor, precisa ter muita certeza daquilo que vai fazer, tá? Se não tiver, passa com lápis de lição, que aí pelo menos se você errar, você pode apagar. Então, tudo que está aqui na areia, ó, estou participando aqui, fazendo parte do segundo plano, tá? Então, a areia, gente, a areia que é considerada praia, tá? Aqui é o mar e aqui é a praia, tá? Terceiro plano, vai passar aqui, ó, tudo. Tá vendo? Terceiro plano. E o quarto plano vai ser o céu, tá? Aí a gente vai observar bem e vai preencher o que a gente está vendo em cada plano. Então, vamos lá. No primeiro plano, a gente está vendo um mar, está vendo um barco, está vendo pranchas, está vendo uma moto aquática, uma boia e banhistas, tá? Então, aqui, ó, barco, pranchas, moto aquática, boia e os banhistas, né? No segundo plano, a gente está vendo a praia, pessoas, cadeiras de praia, guarda-sóis, castelinha de areia, baldinhos e pazinha, rede de vôlei, bebidas, né, na mão das pessoas e boias, tá? Então, tá aqui, ó. Areia, né, a praia, as pessoas, tá vendo aqui o copinho de bebida, as boias, castelinho de areia, baldinho, pazinha, guarda-sóis, cadeiras de praia, a rede de vôlei, tá?
Tudo isso faz parte do segundo plano. No terceiro plano, um prédio, casas, árvores e morro. Prédio, casas, árvores e aqui o morro. Morros, né? No quarto plano, o céu, tá? Preencham bem bonitinho. Por que que o barco nessa paisagem parece maior do que as montanhas? É aquilo que a Pri ensinou, né? Quem está no primeiro plano fica mais perto da nossa visão, né? A gente consegue ver tudo com mais detalhes, tá? Então, a resposta é essa, porque ele está no primeiro plano, mais próximo. Exercício 4. Como vimos, as paisagens podem ser representadas de diversas maneiras, ou por um desenho, uma pintura, por um croquis, que é um desenho assim, um esboço, né? Em preto, assim, não é colorido, fotos e também por textos, poemas, músicas, tá? É comum encontrarmos em livros trechos com descrições tão detalhadas de paisagens que quase parecem fotos. Sua professora fará a leitura de um deles e você poderá copiá-lo no espaço abaixo. Então, eu vou ler um poeminha para vocês, depois vocês vão copiar ele nas linhas aqui, tá bom? Olha só como vai ficar bonitinho. O nome do poema é Cidadezinha. Quem escreveu esse poema foi o Mário Quintana, um grande escritor brasileiro. É esse daqui, o Mário Quintana. Olha que graça que ele é, né? Que rostinho assim mais simpático, né? Infelizmente ele não está mais entre nós, mas a obra dele está bem viva. Então, quando vocês forem escrever esse poema, na primeira linha, bem no meio assim da linha, vocês coloquem o título, Cidadezinha. Depois, para escrever os versos, que vocês lembram, né? Cada linha do poema se chama verso. Cada grupinho de versos se chama estrofe. Aqui temos 2 estrofes e temos 8 versos, tá? Vocês deixem o mesmo parágrafo para todos os versos. Tem que ficar tudo igualzinho, assim, ó, na mesma direção. E o nome do autor vocês coloquem aqui, um pouquinho mais para cá. Vai ficar bem bonito, bem organizado, tá? Então, vamos lá. Cidadezinha. Conforme a Prof for lendo, vocês vão imaginando essas cenas, tá bom? Que daqui a pouquinho vocês vão ter que desenhar. Então, primeiro vocês vão copiar o poema, com uma letra bem bonita. Nome do poema, Cidadezinha. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burrinhos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca, nem um segundo. E fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Bem bonito, né? A torre está lá, a torre da igrejinha está lá paradinha, mas ela está tão alta, ela está uma altura acima das casas, né? Ela consegue ver o resto do mundo, que não é só aquela cidadezinha tão pequenina, né? O mundo é muito grande. E aí, depois que vocês copiarem esse poema bem bonito, né? Aqui vocês vão representar esse poema, do jeitinho que vocês imaginam que sejam essas paisagens, tá? Agora, represente a paisagem descrita por meio de um desenho. Então, tomara que vocês caprichem bastante, tanto no desenho como na pintura, tá bom? Forma a cena primeiro no seu pensamento, depois você passa para o papel, tá? Página 235. Veja como estes pintores retrataram as paisagens a seguir. Então, aqui, o que nós estamos vendo? 2 quadros, né?
Aqui o nome desse quadro é A Estrada entre Santiago e Valparaíso, da Encosta Prado. É um quadro que foi pintado em 1842. E aqui o nome do quadro é Recanto de Jardim. Foi pintado em 1906, tá? Com tinta óleo. Aí vocês vão reparar bastante como que são essas paisagens, né? Vamos ver o que o exercício quer. O que mais chamou a sua atenção nessas paisagens? Não se esqueça das seguintes observações: o que, onde, quando e como. E aí você vai escrever nessas linhas o que foi que chamou a sua atenção no primeiro quadro, o que foi que chamou a atenção no segundo quadro e por quê, tá? Então, façam as perguntinhas que aí vocês não erram. O quê? O que que você está vendo aqui? Ah, aqui eu estou vendo montanhas, um homem, cavalo. Ah, aqui eu estou vendo um jardim, uma moça, com a sombrinha para não tomar sol. Olha o regador, olha o jardineiro. Vão observando o quê? Onde? Onde é que se passa? Bom, aqui se passa nas montanhas, né, essa cena. Aqui é um jardim. Dá para ver que é um jardim muito bem cuidado, numa casa, né? Quando? Quando é que se passa essa cena aqui? Ah, ela foi retratada em 1842, nessa época. Aqui já foi em 1906, tá? E como? Como é que ela foi retratada? Pelo que a gente percebe aqui, foi por meio de pintura, né? São quadros pintados. Podia ter sido por foto, né? Mas aqui no caso são quadros, tá? E aí vocês vão escrever o que mais chamou a atenção de vocês em cada um desses quadros, tá? E vão justificar por que essas coisas chamaram a atenção de vocês. Bom, agora a página 236, a Pro vai ler um pouquinho com vocês, tá? Paisagens, mudanças e permanências. Como você sabe, o ser humano depende da natureza para viver, pois dela retira com o seu trabalho tudo de que necessita. Então, é da natureza que a gente retira os alimentos, né? A moradia, para fazer uma casa, né? Um apartamento, um prédio. Todos esses recursos saem da natureza, né? Os minérios, né? Pedra, cal, cimento, tudo que a gente usa para construção vem da natureza. A matéria-prima, né? Matéria-prima é a primeira matéria. Esse prima é de primeira. Mesma coisa que eu falar, nossa, eu fiz um vidro, né? Fiz um vidro lá para a janela do meu quarto. Mas de onde que eu tirei a matéria-prima? Qual foi a matéria-prima que eu usei para fazer esse vidro? Matéria-prima para fazer o vidro é a areia, né? Então, a areia que foi retirada da natureza para que se pudesse fazer o vidro. Tá? E o homem usa tudo isso para construir alguma coisa, ou às vezes até para desconstruir. Também fabrica ferramentas e utensílios necessários para o dia a dia. Para isso, ele utiliza a cobertura natural do solo, modificando as formas de relevo e ocupando espaço em diferentes maneiras. Ou seja, ele pode construir pontes, ele pegou o terreno, né? Pegou esse espaço de terra que tinha. E aí ele começa a fazer as construções de acordo com as necessidades do ser humano, com as necessidades daquele lugar. Então, aqui é uma cidade litorânea, né? Fica lá no litoral, onde está pertinho do mar, que são prédios lá no Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aqui não está mostrando Santa Catarina, mas nem liga para isso aqui, então.
Vamos olhar aqui a beleza desses prédios, tá? Aqui já foi um túnel, rodovia dos imigrantes, em São Paulo, que a gente passa por esse túnel quando a gente vai lá para a praia. Então, de acordo com a necessidade do ser humano, foram surgindo as construções, tá? Então, a necessidade aqui foi de moradia. A necessidade aqui foi de transporte, né? Como é que eu vou de um lugar para o outro, passar pelas matas, né? Por toda essa floresta que tem no caminho aqui. Ah, eu tenho que construir túneis, senão não dá para a gente ir, tá? Então, foi construindo pontes, túneis, estradas, avenidas, prédios, casas, indústrias. Olha aqui, indústria. Aqui é uma avenida para passar esse monte de carro. Imagina se não tivesse essa avenida. Como é que as pessoas iam de um lugar para o outro, né? Então, tudo que foi sendo construído foi sendo de acordo com a necessidade das pessoas naquela determinada cidade, naquele determinado local, tá? E no campo, as florestas dão lugar a plantações, criação de animais, tá? Aqui já usaram o terreno para outras coisas. Aqui deixaram o terreno livre, né? Que é para o gado ficar pastando, comendo a graminha. Aqui já foi para uma plantação, né? Uma horta. Então, aqui é no Amazonas, aqui é no Acre. Bom, o ser humano, deixa eu ler só mais uma partezinha aqui com vocês, peraí. O trabalho estabelece relações entre os lugares e as necessidades das pessoas. Muitas áreas são desmatadas para dar espaço à construção de moradias, shoppings, rodovias, condomínios, indústrias e também para a plantação e criação de animais. Entretanto, essas transformações nem sempre são feitas de modo a respeitar o meio ambiente. Elas, muitas vezes, atendem apenas às necessidades imediatas, não havendo uma previsão das consequências que o uso inadequado do espaço pode causar à natureza e ao próprio homem. Quando são bem planejadas, as mudanças na paisagem podem sim ser úteis às pessoas sem causar danos à natureza. Esse processo requer respeito. Afinal, não somos os únicos habitantes desse planeta. Temos que respeitar os outros seres vivos que habitam nele, né? Então, por exemplo, para deixar esse terreno assim vazio, se aqui era um lugar que tinha muitas árvores plantadas, né? Floresta, por exemplo, acabou danificando a natureza, né? Porque muitas árvores foram cortadas. Quando as árvores são cortadas, as árvores servem de abrigo para muitos animais, né? Se forem árvores frutíferas, as frutinhas servem de alimento também para alguns animais. Então, quer dizer, para beneficiar o ser humano, para ele criar aqui o gado dele, acabou prejudicando alguns animais, a natureza. Então, nem sempre essas transformações são benéficas, né? Depende para quem que vai ser benéfico. O ser humano depende dos recursos da natureza para sobreviver. Quais são esses recursos que a gente depende? Do que a gente depende da natureza para a gente viver? Da água, do solo, né? De tudo que ele oferece, porque o solo tem muito minério, né? E dá para fazer muita coisa. Uma latinha, por exemplo, né? De onde que vem matéria-prima? Né? Um alumínio, é um minério. A gente usa muitos minérios para construir muita coisa, né? Ferro, aço, vegetação, né? Toda a parte de plantação, senão a gente não teria os alimentos, né? O 2, por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? Então,
essas mudanças, quando se pega um terreno e vai se fazer uma construção, tem que ter um planejamento. Se não tiver um planejamento, pode prejudicar o meio ambiente, né? Porque é uma cadeia, né? O meio ambiente é uma cadeia. Cadeia alimentar, né? A natureza, ela tem uma interdependência. Os animais precisam da natureza, a natureza precisa dos animais. Então, não pode, assim, ir construindo sem um planejamento. Se isso ocorrer, ó, por que que não se pode? Por que as mudanças não podem ocorrer sem um planejamento? Para não prejudicar o meio ambiente. Tá? No exercício 3, quando uma paisagem passa por transformações, é muito importante preservar elementos que serão necessários para se conhecer a história local. E daqui 200, 400 anos, as pessoas vão querer saber como que era a história daquele local, né? Como que era originalmente aquele local. Entretanto, nem sempre isso acontece. Observe as imagens do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, criadas pelo artista gráfico e ilustrador Guta em diferentes épocas. Então, essa paisagem aqui, ela se passa em 1608. O futuro Largo da Carioca era apenas uma paisagem natural. Nota-se uma lagoa, muito mato, poucas casinhas e uma capela, que acho que é essa daqui, ó, a capelinha, que é uma igrejinha, né? E ao fundo vê-se o Corcovado, né? Que hoje é tão famoso. Lembra que a Pro falou por que esse morro ele tem nome de Corcovado? Porque ele parece a corcova de um camelo, tá? Bom, 216 anos depois, em 1824, aí já percebemos muitas construções, né? O grande hospital venerável da Ordem Terceira da Penitência foi construído diante do convento Santo Antônio. As casas se multiplicaram e já ocupavam um morro à esquerda. Vendo aqui, ó, já começaram a fazer casas. Desde aquela época já começou a ter casa em morro, lá no Rio de Janeiro. Vendo? Olha quanta mudança já, quanta construção, né? Se a gente for comparar, olha, aqui era só natureza praticamente, né? Pouquíssimas casas. Agora não, agora já tem bastante construção. Tudo isso é feito pelo homem, né? Pelo ser humano. E 176 anos depois, no ano de 2000, final do século XX, enormes edifícios modernos, bem modernos mesmo, substituíram as antigas construções. A paisagem natural desapareceu totalmente, tá? Mas você vê que algumas coisinhas aqui, ó, permaneceram, algumas construções, para contar a história original, né, desse lugar. Que é isso que nós vamos responder daqui a pouquinho, tá? E, infelizmente, esses prédios altos, né, acabaram cobrindo a vista que a gente tinha daquele morro Corcovado. Então, vamos lá. Você acredita, sempre se lembre, tá? Que as respostas podem ser pessoais também, tá bom? Você acredita que as transformações que ocorreram ao longo dos anos foram planejadas de forma a não comprometer a natureza? Não, né, gente? Porque praticamente não sobrou nada da natureza mesmo, original, né? Então, não foram planejadas, não. As mudanças foram acontecendo sem planejamento, fazendo com que a paisagem natural desaparecesse. B.
quais construções foram erguidas entre o período da segunda e da terceira imagem? E quais foram preservadas? Bom, as que foram erguidas são muitas, né? Se a gente voltar lá, tem muita coisa aqui, tem muito prédio, praça, estradas, tem muita coisa construída, tá? Então, foram feitos vários tipos de construções. E a única preservada foi o hospital. Tá vendo? Ele foi preservado. Mas da segunda para a terceira, ele foi preservado. Tá? Pelo menos alguma coisa para a gente poder contar a história desse lugar, né? Construção antiga, acaba virando um patrimônio, né, daquela cidade. C. O local foi modernizado com os avanços da tecnologia. Que melhorias ocorreram? Construíram uma praça, construíram edifícios. Edifícios são os prédios, né? Tanto residenciais, que é para as pessoas morarem, como comerciais, que é para as pessoas trabalharem, né? Onde tem escritórios, né? O transporte e a iluminação também foram modernizados e árvores foram plantadas, tá? Então, às vezes, quando a gente vê muitas árvores nas ruas, não é que elas já eram originárias, já faziam parte da natureza. Às vezes, elas foram plantadas, porque a gente precisa de muita árvore, né, nas ruas, para arborizar, para ter muito ar puro, para a gente respirar, porque já tem tanta poluição, né, dos carros. Vocês podem perceber que as ruas são cheias de árvores para isso, para a nossa respiração, qualidade da nossa respiração. E o que aconteceu com o Morro do Corcovado? As construções de prédios altos ocuparam esse espaço, escondendo o Morro do Corcovado. Uma pena, né? Façam com calma, tá, gente? Vão pausando o vídeo, depois a gente vai continuando. Tudo com calma, tá? Na página 241, tá assim. O processo de transformação da paisagem nem sempre se volta para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Pelo contrário, às vezes pode trazer sérias consequências. Então, aqui, quando eles pensaram em construir uma fábrica nesse lugar, foi uma transformação da paisagem que não foi benéfica para o ser humano, né? Porque olha quanta poluição está causando. Né? Isso daqui é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, estou falando assim, qual que é o problema dessa cena? A fumaça lançada no ar por fábricas, às vezes também por automóveis, por queimadas, né? Queimadas lá da floresta. Então, toda essa fumaça é muito prejudicial. Quais são as consequências dessa fumaça toda? Desenvolvimento de doenças respiratórias e doenças da pele. E quais seriam as possíveis soluções para esses problemas? Instalar filtros antipoluentes nas fábricas, regular o motor dos carros, para que eles não fiquem soltando aquela fumaça, né? E investir no transporte coletivo. Se nós tivéssemos transporte coletivo de qualidade, as pessoas pensariam melhor. Eu não vou até o meu trabalho de carro, não. Eu vou de ônibus, vou de metrô, vou de trólebus. É tão gostoso, é tão confortável, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi. Não vou sair de carro, não. Mas para isso precisaria ter um investimento muito bom, né, das autoridades, para que as pessoas quisessem realmente usar o transporte coletivo. Seria ótimo, evitaria muita poluição. Agora é com você. Complete as linhas a seguir, identificando as consequências e as soluções para cada tipo de problema. Então, nessa cena aqui, que problema que nós estamos vendo? A falta de coleta de lixo
ou do tratamento desse lixo, né? Que polui o solo e o ambiente ao redor. Imagina quanto lixo tem aqui, de toda a espécie, né? Substância seca, substância úmida, isso daqui provoca um cheiro muito forte, né? Aqui já tem até um urubu, né? Já querendo pegar alguma coisa apodrecida. Não dá, né, gente? E aí a gente vai anotar quais são as consequências disso. Claro que são as doenças, né? Por quê? Porque vai acabar atraindo insetos, como baratas, né? E ratos, tá bom? Esses animais que gostam de sujeira, né? Se eles entrarem em contato com o ser humano, é claro que eles vão passar doenças, tá? Soluções, possíveis soluções para esse problema aí. Reciclar o lixo e não jogar resíduos, né? Os restos de lixo, nem nas ruas, nem nos rios, nem nos mares, nem nas praias. E quando a gente vai na praia, né? A gente leva o nosso saquinho para pôr todos os resíduos de lixo naquele saquinho e a gente joga num cesto, né? Não pode deixar nada jogado na praia. A gente tem que colaborar, né? Com a natureza. Aqui, estamos vendo um grande congestionamento, né? Qual que é o problema aqui? Poluição. Tanto a poluição sonora, né? Porque muita buzina, muito carro se movimentando ao mesmo tempo, muito barulho, gente. Tem também a poluição, né? Gás carbônico aí, também tem, mas também tem a poluição sonora, tá? Por causa do excesso de ruídos. Não é só nesse caso, também é com máquinas, aí no caso é com veículos, mas também tem muito barulho em fábrica, alto-falante, quem ouve música em alto volume, quem faz festas, né? Não respeita os vizinhos, porque você está numa festa, curtindo, você acha que todo mundo está nesse mesmo clima, então não respeita, põe o som lá no último volume, às vezes o seu vizinho tem lá um idoso que está doente, a gente tem que pensar muito nos outros também, né? Não só na gente. Quais as consequências dessa poluição sonora, da gente ouvir sons muito altos? Pode ter surdez, irritação, insônia, porque isso tudo vai para o nosso sono à noite, tá? E etc. Quais seriam as possíveis soluções? Evitar causar barulho, né? Não ouvir som em alto volume, só usar a buzina do carro quando necessário, tá? É aquela questão da empatia, né, gente? A gente precisa pensar também nas outras pessoas, no próximo, né? Nunca fazer para os outros aquilo que a gente não quer que façam para a gente, tá? Exercício 5, leia a tirinha e responda. Então, são dois índiozinhos aí, né? E aí tava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Amboi de cobra? E aquilo, papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Aquilo o quê? Árvores cortadas. Então, o homem branco chama isso de progresso. Porque aqui nesse terreno, ele vai usar o terreno ou para fazer pasto, gado, ou para fazer uma plantação. Com essas árvores, eles vão fazer os produtos, né? Como cama, guarda-roupa, mesa, cadeira, né? De madeira. Os caraíbas são uma outra tribo de índios, tá? E a perguntinha é, por que que Papa Capim chamou desmatamento de progresso? Ele quis dizer que, infelizmente,
o desmatamento ocorre em nome do progresso. Então, se derrubam muitas árvores, falando que vai ser, né, para usar melhor aquele terreno, para usar melhor a madeira daquela árvore. Só que o certo seria, está precisando da madeira? Tudo bem. Só que assim que você retira uma árvore, você já planta outra da mesma espécie no lugar, né? Seria o reflorestamento. Agora, só arrancar e deixar esse clarão todo aqui na floresta, não pode, né? Ou ficar arrancando árvore só para fazer pasto. É difícil, né, gente? Isso daí depende muito dos interesses de cada um. Mas que a natureza não deve gostar, não deve, não. Bom, situação problema. Muitas vezes as paisagens são modificadas para as pessoas adequarem os lugares à própria vida. Pensando nisso, observe a imagem ao lado e proponha soluções para a situação apresentada. O relevo são as formas que a paisagem tem, tá? Olha aqui o relevo. Essas formas todas que a paisagem tem, nós chamamos de relevo. O relevo de determinada região torna-se um obstáculo para a passagem de um lugar para o outro. Por exemplo, querem passar daqui para cá. Então, o fato de serem montanhas muito altas, né, o relevo está se tornando uma dificuldade para se passar de um lugar para outro. Aí eles falam, o que pode ser feito para facilitar essa transposição? A gente poderia construir pontes, né? Então, se vocês tiverem outras ideias, vocês também podem colocar aqui. E a partir do que vocês colocarem aqui, é o desenho que vocês vão fazer. Vocês vão ter que refazer essa cena. Agora com pontes, então vocês vão fazer também uma ponte aqui. Ou alguma outra coisa que vocês pensarem que possa facilitar a transposição, né? Eu me transportar de um lugar para o outro, tá? Também vai ser um desenho, precisa ter capricho, né? Tanto no desenho como na pintura, tá bom? Vamos lá. Tem literatura na geografia. Paisagens, trabalho, mudanças. Como você já sabe, o espaço pode ser transformado tanto pela própria natureza, né? Como que pode ser transformado pela natureza? Através de ventos, chuvas, enchentes, maremotos, terremotos, né? Esses fenômenos naturais. A própria natureza pode modificar, né? A paisagem, como também a paisagem pode ser modificada pela ação do homem. Tá? Essas transformações criam novas paisagens e podem interferir na vida das pessoas e dos animais, de modo positivo ou negativo. Leia um trecho da história do livro Era Urso? E saiba o que aconteceu. Então, esse é o autor, Frank, né? Só que esse livro ele foi traduzido para a nossa língua pelo Esdras do Nascimento, tá? Em 1999. Então, vamos lá. Vou ler com vocês. Era urso? Era uma vez um urso que gostava muito de passear pela floresta. Um dia, ele olhou para o céu e viu um bando de gansos voando para as zonas mais quentes. As folhas das árvores haviam amarelecido e começavam a cair. O urso sabia que o inverno estava chegando. Quando os gansos voavam naquela direção e as folhas caíam das árvores, era sinal de vento e neve. Ele precisava arranjar uma toca para se esconder. E foi exatamente o que ele fez. Dias depois, dezenas de homens entraram na floresta, carregando mapas enormes, binóculos e estranhos aparelhos.
Andavam de um lado para o outro, faziam cálculos e pareciam muito ocupados. Depois chegaram outros homens. Traziam imensas pás, tratores e serras elétricas. Derrubaram árvores, cavaram buracos e transportaram a terra retirada em gigantescos caminhões. Trabalharam bastante, mudaram tudo de lugar. Quem ali chegasse não reconheceria a antiga floresta. Uma grande fábrica foi construída em cima da toca onde o urso dormia. As chaminés atravessavam a neve e soltavam fumaça para todos os lados. E então chegou a primavera. O urso acordou, porque ele estava hibernando, né, gente? O urso acordou, espreguiçou-se, coçou o nariz e bocejou. Subiu os degraus, chegou à porta da toca e parou de repente. O que era aquilo? Onde estavam as árvores? Cadê os pássaros? E as flores? O que havia acontecido? Converse, nós vamos conversar, né, entre nós, também dá para conversar um pouquinho com os familiares, né? Troca de ideias. As transformações que ocorreram no espaço descrito nessa história trouxeram mudanças úteis para a vida das pessoas e para a vida dos animais. Para a vida das pessoas, pode ter trazido mudanças úteis, né? Que se iam construir uma fábrica lá, então é claro que isso ia gerar emprego, né? Para as famílias iam ter o seu sustento. Esses próprios trabalhadores que foram lá, já era o trabalho deles, já era o sustento deles, né? Mas para os animais, não, né? Acabou prejudicando os animais. Então, o ideal seria pensar bem antes de construir, né? Em que locais que podem ser feitas construções. O ideal seria respeitar o habitat natural dos animais, né? Quanto mais vão invadindo as florestas, menos espaço vai sobrando para os animais, né? Originários daquele lugar, daquele habitat. Por isso que tem também muitos animais que estão quase em extinção, né? Porque é retirado deles esse espaço onde eles viviam, né? Porque tem muitas construções. Então é um pouquinho triste também. Sua criação. Desafio final. Você vai planejar a construção de casas nessa imagem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que só tem a parte ainda da natureza. A única coisa que tem aqui, foi feito pelo homem, é essa... como que é? Ah, esqueci, mas daqui a pouquinho eu lembro. Uma ponte, né? Uma pontezinha. Então, vocês vão construir casas naquela imagem, mas de uma forma que não comprometam a paisagem que já existe ali. Vocês não vão fazer como nós vimos em outras cenas, né? Que vão destruindo toda a parte da natureza e construindo em cima. Não, vocês vão construir, mas vocês não vão destruir aquela parte da natureza, tá? O que vocês vão levar em conta? Local da construção e elementos que serão inseridos, serão colocados nessa paisagem, locais dessa paisagem que deverão ser preservados. Então, algumas coisas vocês vão construir aqui. Eu quero fazer uma plantação, aqui eu quero fazer uma casa, algumas construções, né? Vocês vão inserir. Inserir é colocar alguma coisa aí, com o trabalho do homem, do ser humano, como já foi feita essa pontezinha. E outras coisas vocês vão, nessa parte da natureza, vocês vão preservar, tá bom? Também vai um tempinho, né? Precisa de capricho, porque também é desenho, pintura, né? Eu vou fazendo com calma. Se quiserem dividir essa aula em 2 momentos, tudo bem também, tá? Faz um pouquinho, descansa um pouquinho.
Tá joia? Bom, e com isso nós terminamos também a matéria de geografia, tá? Eu vou fazer um resuminho para vocês, porque no total nós vamos ter 5 avaliações, tá? E eu vou aceitar as respostas, né, dos exercícios que eu estou mandando até as 2 horas da tarde do dia 11. Dia 11 de maio é segunda-feira. Então, tem bastante tempo ainda para vocês fazerem, tá bom? Só que quando chegar 2 horas da tarde, eu vou desativar, né, o Google Formulário, porque aí eu vou fazer a minha parte, né, de olhar tudo que vocês fizeram, e eu vou ter que passar as notas para a secretaria da escola. E essas notas serão passadas no dia 11, tá bom? Então, eu fiz um resuminho para vocês saberem, ó. Quais são as atividades avaliativas que a Pro deu? Eu dei a terceira fase do projeto, no dia 29 de abril, faz tempo. Tem gente que ainda não fez. Eu dei a quarta fase do projeto, no dia 30, tá? Tudo isso aqui está no Google Formulário, da aula do dia 29, da aula do dia 30. Depois, essa semana, na segunda, eu dei avaliação de matemática, no dia 4. Ontem, eu dei uma avaliação de ciências, no dia 5. Hoje, eu vou dar uma avaliação só, que vai pegar história e geografia, né? Hoje é dia 6. E amanhã, eu vou dar uma avaliação de português, no dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 do projeto, né? 4 da Pro. Qual que vai ser a data limite para vocês entregarem todas essas respostas, tudo bonitinho lá no Google Formulário? Vai ser no dia 11, até as 2 horas da tarde, tá? Depois desse horário, já vai estar desativado, não vai mais poder responder, tá bom? Já teve bastante tempo, deu para estudar bastante, né? Se inteirar da matéria. Quem assistiu às aulas da Pro, acho que está tudo muito fácil agora na hora de responder, né? Quem prestou bastante atenção. Então é isso, tá? Levem bem a sério esses dias, esse horário, né? E estudem, né, pessoal? Porque eu já estou vendo umas respostas assim que não tem nenhum cabimento. Então, eu estou vendo que a criança não está lendo. Leiam bonitinho, tá? Não quer dizer que só porque você preencheu o Google Formulário que você já vai tirar um play. Não, você vai tirar a nota justa para aquelas respostas que você deu, tá bom? E é isso. Estudem bastante, se dediquem, tá bom? E um beijinho bem, bem grande da Pro. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.